todos, es un gran placer estar aquí con ustedes para hablar sobre la visión de Toyota sobre la descarbonización de la movilidad. Tema esse que está diretamente relacionado com tecnologias e também com combustíveis mais sustentáveis. Primeiro, quisiera agradecer a meu amigo Agustín Torroba, né, que é especialista internacional de biocombustíveis de ICA, por a invitação para estar aqui neste cumbre, que é, por supuesto, dos eventos mais importantes e influentes de todas as Américas. E minha língua materna é português, assim que não te surpreenda se algumas palavras parecem um pouco raras, né? Mesclamos, às vezes, português com espanhol, um quilombo completo, sim? E aí terminamos falando esse novo idioma que é portunhol, sim? Bom, seguimos então com a apresentação. Muchas gracias. Ok. Então, como sabemos, né, estamos sofrendo os impactos do calentamiento global, com lluvias intensas e calor extremado por toda parte, que como vemos em Brasil e outros países, e necessitamos reduzir as emissões agora mesmo. Importante recordar que Toyota empezó esse trabalho há muito tempo, né, com o lançamento do Prius, né, da tecnologia híbrida, 28 anos atrás, não? Em 97. E que foi o primeiro veículo do mundo, o Prius. E desde então já reduzimos evitamos muitas emissões com a venda de mais de 30 milhões de veículos eletrificados e a maioria são híbridos. Estamos plenamente comprometidos com a carbono neutralidade e por isso não somente Toyota, mas como todas as indústrias automotrices estão seguindo com o desenvolvimento de novas tecnologias e combustíveis mais sustentáveis. Pero como vamos elegir uma só tecnologia, né, quando temos usuários e contextos que são distintos por todo o mundo, né? E cada região tem requisitos de mercado que são únicos e também condições de energias limpas, não? Por exemplo, en la izquierda, en la pantalla, tenemos los mercados del mundo y el más grande mercado, que es Norteamérica. La preferencia, por ejemplo, son coches largos, son pickups, ¿no? El segundo más grande mercado, que es China, con cerca de 20% del mercado. La preferencia son vehículos electrificados, ¿no? Japón, por supuesto, coches chicos, né, compactos, né? Europa prefere estilo, Sudamérica e por toda parte do mundo os clientes querem, por supuesto, qualidade, durabilidade e confiabilidade. E por isso, né, chegamos à conclusão que cada região tem seus requisitos de mobilidade únicos, por lo que não tem sentido oferecer uma única opção para todos esses países e mercados. E à direita da pantalla podem ver o consumo e a oferta de energia renovável no mundo. E há países como Islândia e Noruega que têm muita energia renovável, com mais de 50%, chegando até 80%. Brasil, Costa Rica têm uma boa quantidade, quase 50%, mas essa não é a realidade de muitos países do mundo, não? E quando falamos de descarbonização, né, não tem muito sentido carregar veículo com energia elétrica que não é renovável, não? Seria como intercambiar as emissões de veículo por as emissões de uma central elétrica a carbono, não? E por isso, considerando que são distintos contextos no mundo, Toyota crê que existem muitos caminhos para reduzir as emissões de CO2, dos quais destacamos esses 6 que estão aqui. São 4 que são eletrificações, né, e 2 que são relacionados a motores a combustão com combustíveis mais sustentáveis. Então, aqui temos, por exemplo, os BEVs, né, que são veículos elétricos, os híbridos enchufáveis, os híbridos autocargados, né. Temos outra opção de eletrificação, que são os veículos a célula de combustível a hidrógeno, que são elétricos, mas
cargados com hidrogênio. Temos, então, veículos a combustão com combustíveis mais sustentáveis, como, por exemplo, os veículos que utilizam etanol, né? E outros biocombustíveis, e também veículos que utilizam hidrogênio a combustão, que é uma tecnologia mais nova. E, por supuesto, cada tecnologia tem suas próprias características, pero importante dizer que não basta, né, que a tecnologia seja sustentável, pero que também se utilizem energias limpas nesses veículos. Então, por exemplo, para um BEV ou para um veículo híbrido enxufável, é melhor que se utilize eletricidade limpa, né, com generação de solar, eólica ou hidráulica, não? Para veículos que utilizam combustíveis líquidos, que se utilizem, portanto, combustíveis mais sustentáveis, como etanol, biometano, biodiesel, né? E para os veículos que utilizam hidrogênio, naturalmente é melhor que se utilize hidrogênio de fontes limpas, né? Produzido a partir de energias limpas, como eólica, solar e outros, não? E aí, pensando em oferecer, né, a melhor alternativa para cada uma das necessidades dos clientes, Toyota desenvolveu, né, e já comercializa 5 dessas 6 tecnologias acá por todo o mundo, em alguns países do mundo. Híbridos enxufáveis, veículos elétricos, veículos células de combustível a hidrogênio, veículos a combustão que utilizam combustíveis de baixo carbono, como é o caso do Brasil, com veículos flex, né, que utilizam etanol. Solo não comercializamos veículos que utilizam hidrogênio para combustão, que são protótipos todavia. E aí temos, então, nossa região latino-americana com seus desafios, não? E acá temos uma condição diversa de caminhos e distâncias, matrizes energéticas, níveis de infraestrutura distintos, políticas públicas, aí sim, muito distintas entre os países, né? E aí, por isso, não há como buscar uma solução igual, não? Por isso, volvemos acá com essa visão que o contexto de cada país define a tecnologia mais adequada. E, para o Brasil, não? Creemos, sim, que para o Brasil a melhor alternativa é a combinação de tecnologias automotrizes com uso de biocombustíveis. E vou explicar por quê, não? Porque Brasil, por supuesto, como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, né, tem uma grande produção de etanol, é o segundo mais grande produtor de etanol, né? Também tem maíz como uma fonte para a produção de etanol. Brasil é o terceiro mais grande produtor de maíz do mundo. E tudo isso passa em Brasil com uma produção muito restrita a algumas zonas de Brasil. Por exemplo, hoje temos 92% de todo o processamento de canha está ubicado em 2 regiões de Brasil, no sudeste e também no nordeste de Brasil, e que ocupa solamente 1,2% de todo o território de Brasil. Portanto, não temos impacto na produção de comida em Brasil, né, com 1% do território utilizado para etanol, não? E também a plantação de etanol de canha está ubicada muito lejos da Amazônia, portanto não há também impacto na selva, não? E todo esse uso de etanol em Brasil já reduziu muitas das emissões, não? Temos acá mais de 675 milhões de CO2, de toneladas de CO2 que foram evitadas no meio ambiente, não? E, además, outra coisa, desculpa, vou passar ao próximo. E, además, acá. E, además, como está a infraestrutura de distribuição de etanol em Brasil? Em Brasil, por conta do programa Proálcool, que começou a produção de canha e de etanol em Brasil para veículos etanol, sim? Há 50 anos. Então, temos hoje uma infraestrutura totalmente desenvolvida para a distribuição de etanol em Brasil. Temos
cerca de 95% de todas as estações de serviço em Brasil têm etanol. São mais ou menos 40.000 estações de serviço que têm disponibilidade de etanol por todo o país, por todo o território brasileiro. E, además, né, porque começamos há 50 anos com o programa de etanol em Brasil, temos 50 anos de experiência na indústria automotriz com o uso de etanol e também 22 anos com experiência de uso de veículos flex, não? Que podem funcionar com gasolina e com etanol em qualquer mistura, qualquer proporção. É importante dizer que a tecnologia flex, né, não é rocket science, não? Já tem 22 anos de experiência em Brasil e há provedores dessa tecnologia em qualquer parte do mundo. São provedores mundiais, não? Então, podem oferecer esta tecnologia em qualquer parte, com alta eficiência, qualidade e confiabilidade. E algo muito importante no caso de sucesso do Brasil, com o uso de etanol e de veículos flex, é essa quantidade de políticas públicas que temos em Brasil que promovem essas alternativas, não? São 50 anos de políticas públicas em Brasil que foram construídas passo a passo, né, e que hoje sustentam e promovem a tecnologia flex e também o uso de etanol. Pero tem que deixar muito claro, né, que etanol em Brasil é uma política de Estado, não? Etanol e veículos flex em Brasil são políticas de Estado. Cambia o governo, mas são políticas que são permanentes em Brasil. E para os que não conhecem, né, o que é um veículo flex, é importante dizer, né? Flex, em Brasil temos a mescla oficial de etanol é 30% a hora, né? Cá está 27%, né? É 30% a hora. Para veículos importados ao Brasil, são calibrados para funcionar com E30. Sim? E para veículos que utilizam etanol puro, se utiliza, então, a tecnologia flex. Por quê? Podem tanquear com etanol puro, podem tanquear com gasolina ou qualquer mescla desses dois combustíveis. E, además, né, temos em Brasil uma inovação muito interessante que é a tecnologia híbrida flex. Híbrida flex, o motor híbrido flex tem dois motores, né, um motor elétrico e um motor gasolina, um motor a combustão, que se combina a alta eficiência desse motor elétrico com as baixas emissões do motor flex quando abastecido com etanol. Toyota foi pioneira nessa tecnologia com o lançamento, a introdução do Corolla híbrido flex em 2019 e Corolla Cross 2021, e já temos um terceiro veículo híbrido flex que vai ser introduzido em Brasil agora em outubro, que é o Yaris híbrido flex, não? Essa é uma tecnologia que é muito prática, porque dispensa a recarga elétrica. É uma tecnologia muito asequible, porque custa um pouquinho mais do que uma tecnologia convencional, e também é uma tecnologia muito sustentável, porque utiliza etanol, que é um combustível de baixo carbono. Eu vou explicar um pouco mais na próxima pantalla. Acá temos que os biocombustíveis, né, têm emissões de CO2 muito baixas quando consideramos o ciclo do processo, né, da produção de etanol a la rueda, que é o consumo de etanol. ¿Sí? E acá na tabla da esquerda, podemos ver que o cenário brasileiro de tecnologias que utilizam biocombustíveis apresenta emissões de CO2 menores que o promédio global de emissões de um veículo puramente elétrico, não? Então, acá temos essa barra, que é BEV Global. Esse é o promédio global de emissões de CO2 de um veículo elétrico. E aí, nesse quadrito, as opções de Brasil, que incluem veículo flex, tanqueado com etanol puro, veículo híbrido flex, também tanqueado com etanol, veículos a biometano, que temos hoje pruebas em Brasil, de Toyota,
com pick-up, biometano e outras tecnologias que podem ser desenvolvidas, como o plug-in híbrido flex, que já temos também um protótipo em Brasil. E, a modo de exemplo, em la derecha, podemos ver que um Corolla com tecnologia híbrida flex tem 70% menos de emissões de CO2 quando comparados com um Corolla convencional alimentado com gasolina. Então, é incrível, impressionante a redução de CO2. E acá, algo muito interessante da cana-de-açúcar, que tanto cana-de-açúcar como maíz são bons exemplos de economia circular em agricultura, que se utiliza tudo, não se perde nada, né? A partir da caña, por exemplo, não somente se produz açúcar, mas também etanol, biometano, hidrógeno e energia elétrica, né? Que permite abastecer diversas tecnologias. Assim como o maíz também, do maíz se produz, né, não somente etanol, mas também aceite de maíz e também o DDG, que é alimento para animais, não? Então, e que há uma demanda muito grande hoje em países de Ásia, por exemplo. E aqui temos um resumo de resultados do uso de etanol nos últimos 20 anos, não? A produção brasileira é de 36 bilhões de litros por ano de capacidade, e com isso já reemplaçamos 50% da gasolina por etanol no Brasil, para os veículos de passageiros, não? 50% é hoje etanol. Isso é incrível, isso não existe em nenhuma outra parte do mundo, não? E com isso, uma grande emissão de CO2, uma grande redução de emissões, como eu já falei. A flota de Brasil, 87% da flota são veículos flex, que podem tanquear com etanol puro, não? E isso genera, na cadeia de valor, 40 bilhões de dólares de ingressos. Isso é uma indústria muito importante em Brasil, muito significativa. E por isso genera mais de 3 milhões de empregos, genera muito desenvolvimento em las cidades onde estão as usinas de etanol. E também, importante dizer, que há um ahorro importante de petróleo, com 78 milhões de toneladas nos últimos 28 anos. E assim como o Brasil, né, muitos outros países estão hoje promovendo aumento das mesclas de etanol em la gasolina, né? Peru é um exemplo, né, que Carlos dijo, e que permite, então, reduzir as emissões, não somente em veículos novos, mas também nas flotas, que são um grande problema. As flotas estão aí, estão circulando todos os dias, não? Então, é importante pensar em como reduzir emissões das flotas, e etanol e os biocombustíveis podem fazê-lo imediatamente, não? E depois de Brasil, né, hoje, Índia, né, que falamos há pouco agora aqui, é um país que também está se destacando muito em uso de bioetanol. Então, vamos falar um pouco de Índia, né? Certo? Vamos a complementar um pouco, né, do que falamos agora há pouco. Em Índia há um programa de mescla de etanol que se chama EBP,